Bom dia, turma do sexto ano. Vamos lá para mais um dia de aula e hoje nós vamos entrar no assunto que fala um pouco sobre o verbo can, certo? Assim como eu já falei para vocês, ele é um verbo que ele significa poder, conseguir e é usado em diversas situações. No livro de vocês, na página 75, ele vai dar a condição de habilidade, mas ele pode ser possibilidade, capacidade, permissão, pedido. Então, é bastante comum observarmos esse verbo nas frases com essas condições. E ele expressa essa capacidade, essa habilidade, uma possibilidade, um pedido, uma permissão. Ele é um verbo modal da língua inglesa, certo? Ele tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Então, na frase ele pode vir como verbo principal e ele também vem como verbo auxiliar na função de verbo modal. E ele pode vir nas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Olhem aqui para o quadro, vejamos a função desse verbo de acordo com o seu modo de usar. Então vamos lá. I can make a pizza. Nessa frase, vocês podem observar que ela está na forma afirmativa, certo? Observamos que o verbo modal, o verbo can, ele está sendo utilizado como verbo auxiliar. Por quê? Porque nós detectamos na frase o verbo principal, que é o verbo make, certo? Então, o verbo make, ele é verbo principal. O verbo can se torna o verbo auxiliar. Ele vai estar lá somente auxiliando esse verbo principal. E aqui nós temos o complemento da frase. Então, numa frase afirmativa, o verbo can, ele sempre vem após o pronome pessoal, certo? Esse pronome pode vir substituído pelo nome. Também está correto. Ele também vai vir após esse pronome ou o nome que está no início da frase. E aí, observem que logo abaixo, na segunda frase, nós temos o quê? A colocação da palavra not, certo? Sabemos que o not nas frases, eles tinham a função de negação. Ou seja, essa frase ela está na sua forma negativa. Então, para que a frase fique na forma negativa, utilizando can, nós colocamos o can, em seguida colocamos o not, como vocês podem observar aqui, ó. A partícula not vem logo após o can, certo? E aí vocês vão encontrar geralmente ele na forma contraída, ou seja, a junção do can mais o not que forma can't, certo? Então, can't é a mesma coisa de can mais not. Porém, vocês vão encontrar mais dessa forma, certo? Can't. Então, observa que a frase está na forma negativa, tá? Na forma interrogativa, nós temos aqui nessa terceira frase. Observem que o verbo modal can, ele vai para o início da frase, certo? Ó, can I make a pizza? Lembrando do uso do ponto de interrogação no final da frase. Então, vocês vão observar que a mudança que há com relação à frase afirmativa é somente essa troca de lugar, certo? Do pronome com o verbo modal. Então, o verbo modal vem para o início e no final nós colocamos o ponto de interrogação. Então, observem aí que esse verbo é bastante utilizado nas frases com essa função. E aí vocês vão abrir o livro na página 75 e vocês vão fazer as questões 1, 2, 3 e 4, certo? Na questão 1, vocês irão ler esses extratos, esses exemplos e sublinhar os exemplos do verbo can. Eles vão estar na forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então vai ficar He can make an omelette in 25 e 24 seconds. Vocês irão sublinhar as formas do verbo can que há nessas frases. I can't cook.
Can he make a chocolate sculpture? No, he can't. What can you do? Então, sublinha as formas de can de acordo com o que eu acabei de explicar. Na questão 2, vocês irão marcar as perguntas de acordo com as respostas, certo? Na letra A, B, C e D são perguntas, como vocês podem observar, e nas alternativas abaixo, vocês vão relacionar essas perguntas com suas devidas respostas, colocando a letrinha A, B, C ou D de acordo com a resposta correta. Na questão 3, observe que tem 2 profiles, certo? Ou seja, tem 2 perfis, de Marco e de Carla. Vocês irão, de acordo com esses perfis, vocês irão completar essa entrevista que está logo abaixo. Nessa entrevista, vocês vão observar que lá, para cada pessoa, ou seja, para Marco e para Carla, vocês vão observar que lá, em cada situação, em cada atividade, como skateboard, ice skate, toss pancakes, spin a pizza, vai estar lá mostrando ou um Vzinho ou um Xzinho. O Vzinho significa que é legal, que eles fizeram essa atividade. E o Xzinho indica que eles não fizeram essa atividade. Certo? Então, vocês vão completar de acordo com esses quadros. E na questão 4, vocês irão escrever o que Carla pode e o que não pode fazer. Certo? Então, o que Carla can e o que Carla can't do. Então, por exemplo, vai lá no perfil de Carla e observa ice skate. Tá logo aqui, ó, ice skate. Tá lá um xzinho, então, o ice skate, Carla pode ou não pode? Então, você vai lá na frase e coloca Carla can't ice skate. Ou seja, vocês vão utilizar as partículas can ou can't de acordo com o perfil de cada uma, tá? E aí, na página 76, vocês irão ler esse texto, que vai falar um pouco sobre unusual restaurant, ou seja, um restaurante não usual. E aí você vai ver que o título desse texto ele diz assim, Crazy Eating Around the World, by Teresa Curie. Então, observa que esse texto vai falar um pouco sobre um restaurante não usual, um restaurante onde tem comidas loucas ao redor do mundo. E aí vocês vão observar esse texto, ler esse texto e responder as questões 1, 2 e 3. Na questão 1, vocês irão escrever o nome de alguns restaurantes que você sabe, certo? Então, lá na sua cidade, onde você já tem restaurantes, você vai escrever alguns nomes de restaurantes que você conhece. Na questão 2, vocês irão ler o artigo, esse que está aqui, ó, ler esse pequeno artigo e escrever o nome dos restaurantes que aparecem. Então, vocês vão ver que nesse texto tem Hajim Restaurant, Dips and Sticks, The Carmen Kitchen. São 3 restaurantes que nós vemos aqui nesse texto. E aí, na terceira questão, vocês irão ler esse texto novamente e vocês vão sublinhar o que não é usual sobre cada restaurante que você sublinhou, certo? Então, como por exemplo, no primeiro restaurante que vocês marcam aí é Hajime Restaurant. O que não é usual nesse restaurante? Robots, not servers. Então, o que não é usual, o que não é comum é que o quê? Nesse restaurante, quem serve as pessoas são os robôs. Então, vocês vão lá e sublinha o que não é usual em cada restaurante desse, ok? E aí, no vocabulário, na página 77, onde vocês podem observar essa imagem, nós vamos falar um pouco sobre eating out, ou seja, comendo fora, comendo em restaurante, em alguma lanchonete, comendo fora de casa. E aí vocês vão observar as palavras que estão na imagem, certo? Observa aqui, ó, nós temos a customer, nós temos o server, e aqui nós temos alguns itens que são necessários para quando for servir determinada comida. E aí nós temos check, fork, knife, menu, napkin, plate e spoon, certo? Então, são palavras que são
objetos que são bem comuns na cozinha ou para servir algo. Vocês irão pegar o dicionário de vocês, vão pesquisar qual o significado dessas palavras e associar as imagens, colocando a letrinha de acordo com o nome que está aqui, como por exemplo, check. Então, observa que check é o quê? É aqui o objeto que entregamos, colocamos o dinheiro para que o garçom ele recolha esse dinheiro e leve até o determinado local de pagamento da comida, certo? Então, são objetos que são bem comuns nessa prática. Na questão 2, vocês irão completar essas sentenças, ou seja, completar essas frases de acordo com esses objetos vistos anteriormente, como por exemplo na letra A. We use a to eat soap. Então, nós usamos o que para tomar sopa? Fork, spoon, plate, knife. Então, quais os objetos que nós utilizamos de acordo com a frase, ok? Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Façam a atividade. Dúvidas, podem mandar mensagem. E sempre que fizer, mande as atividades, pois estamos na reta final. Sabemos que estamos já terminando o ano e preciso que vocês cumpram com o compromisso de estar sempre entregando essas atividades para que no final todos tenham uma boa nota, ok? Beijos, até a próxima aula.